Tudo bem? É isso aí, né? Depois desse pequeno recesso que nós tivemos, estamos nós aqui de volta com as nossas aulas de geografia. E hoje, pessoal, eu quero, nessa pequena aula, falar com você a respeito da colonização da América do Norte, né? A colonização da América do Norte, mas que nós vamos priorizar a parte da América anglo-saxônica, né? Então, vamos trabalhar este assunto, a colonização da América anglo-saxônica a partir de agora, beleza? Então vamos lá. Para a gente trabalhar esse assunto, vamos ver essa apresentação aqui, né, de início, para que a gente possa começar, né, a trabalhar de uma forma bastante organizada. Bem, pessoal, vocês sabem muito bem que a América anglo-saxônica corresponde, basicamente, a duas nações do continente americano. São Estados Unidos e o Canadá, tá? Esse nome, essa nomenclatura de América anglo-saxônica, é respeitando aquela divisão que nós denominamos de divisão do continente americano a partir de critérios sociolinguístico, histórico-cultural. Então, tem vários nomes que a gente pode trabalhar, mas a ideia é de que nessa localidade prevaleceu a colonização de origem inglesa e francesa. Lembrando que a colonização francesa, pessoal, ela foi bastante extensa, na verdade, é que a inglesa acabou predominando, né, e ficando praticamente restrito ao que é hoje a província de Quebec, no Canadá, tá? Então, houveram algumas guerras no período de expansão do século XIX do território dos Estados Unidos, inclusive guerras travadas com a França, né? Não só a França, como guerra contra os indígenas, os espanhóis, mas também contra a França. E aí as colônias, né, basicamente, e a Inglaterra ficaram com grande parte do território, né, recuando os franceses, basicamente, para a província de Quebec, lá no Canadá. Então, a nomenclatura anglo-saxônica deve-se a isso. Então, o critério histórico-cultural, né, diferente do critério geográfico, onde se leva em consideração as placas tectônicas. No caso, né, Estados Unidos, Canadá e México fazem parte da América do Norte, mas o México faz parte da América do Norte, mas não faz parte da América anglo-saxônica, né? Essa colonização, pessoal, nessa localidade do planeta, ela aconteceu diferentemente da colonização no restante do continente americano, ela aconteceu de uma forma mais tardia. Ela começou a ocorrer efetivamente a partir do século XVII, né? A partir do século XVII. Então, veja que quando os europeus se interessam pelas terras da América anglo-saxônica, né, no extremo norte do continente americano, basicamente já estava o processo de colonização na América Latina, né, onde é Brasil, Bolívia, Paraguai, América do Sul e América Central já estava bastante adiantado o processo de colonização, né? Houve também um pacto colonial, então você tinha uma estrutura semelhante a que tinha aqui na América Latina. Você tinha a metrópole, que era a nação colonizante, os exploradores, os dominadores, que no caso da América anglo-saxônica eram franceses e ingleses, predominantemente ingleses, como eu já comentei com você, né? Porém, o pacto colonial ele era menos rígido, né? E essa pouca rigidez do pacto colonial vai dar algumas características econômicas, sociais e políticas para Estados Unidos e Canadá hoje, que vão diferenciá-los do restante dos países da América, do continente americano em si, né? Então, toda essa história ela vai se consolidar mesmo a partir do século XVII, aliás, a partir do século XVIII, efetivamente. No século XVIII, então no século XVII, começa o processo de colonização. Franceses e ingleses, né, com uma rápida predominância de ingleses, começam a explorar essa parte norte do continente americano.
Só que, rapidamente, né, a parte inglesa, ela vai se consolidar em algumas que nós vamos chamar de colônias, as famosas 13 colônias. Então, quando chega no século XVIII, nós já temos basicamente na costa leste da América do Norte, né? Na costa leste, você já tem consolidado praticamente 13 colônias. E essas 13 colônias, elas vão ter algumas características que vai diferenciar um bloco do outro. Então, nós chamamos de as 13 colônias do norte, né? E as 13 colônias mais ao sul. As 13 colônias ao norte, né, já tem um clima muito semelhante ao clima europeu de um modo geral, em especial o clima inglês. Portanto, já é uma região temperada fria, onde o solo não é muito fértil, e basicamente o tipo de produção era a mesma, principalmente na agricultura, a mesma que você tinha lá na Inglaterra em especial. Tá? Então não estimulou muito. Essa localidade acabou ficando, essas colônias mais ao norte, elas acabaram ficando mais livres. Então o pacto colonial ficou mais frouxo. A Inglaterra não ficou em cima, vamos dizer assim, desse processo de ocupação. Então nós chamamos esse modelo de colonização de povoamento, onde o principal objetivo era povoar essas terras. Até porque as autoridades e os governos, principalmente da Inglaterra, estavam passando por um período muito conturbado, guerras religiosas, conflitos, né? Então, ter um espaço onde pudesse desafogar as populações, levar pessoas para evitar mais conflitos, né? Lá na região da Grã-Bretanha, então seria muito interessante. Então, eles vão priorizar a ocupação. Diante disso, pessoal, os colonos adquiriram uma certa autonomia em relação à metrópole inglesa, em especial na questão econômica. Então, eles tiveram que produzir de tudo. Não tinha aquele interesse, por exemplo, não havia uma relação comercial intensa com a Inglaterra, portanto, eles vão acumular riqueza e automaticamente eles vão se dedicar a uma agricultura em pequenas propriedades, onde se plantava de tudo, portanto, policultura. E isso estimulou o comércio local. Rapidamente, como a cobrança de impostos, tarifas e taxas era muito reduzida, porque a Inglaterra não ligava muito pelas colônias do norte, automaticamente essas famílias começaram um processo de trabalho assalariado. Então, havia trabalho familiar e trabalho assalariado convivendo junto. Não que não houvesse trabalho escravos, mas não era a regra o trabalho escravo. A regra era trabalho assalariado e trabalho familiar. E algumas manufaturas começam a surgir na porção norte das 13 colônias. Então, assim vai começar o embrião de um processo de industrialização nessa parte das 13 colônias, que futuramente, a partir do final do século XVIII, vai se transformar nos Estados Unidos. Porém, pessoal, destino diferente teve a porção sul. Então, essas 13, as colônias mais ao sul, que estão aí no meu mapa, representado pela tonalidade meio salmão amarelado, nós vamos chamar o processo de ocupação aí de exploração. Então, aí nós tivemos uma colonização de exploração. Sabe por quê? Porque nessa região, em virtude da posição geográfica, o clima já era mais tendente a ser um clima semelhante ao clima tropical. Portanto, já se cultivava um dos produtos mais importantes que a Inglaterra precisava naquele momento, que era o algodão, coisa que não se produzia no norte. Então, começou-se a cultivar em grandes fazendas na porção sul, né? E a Inglaterra começou a tributar e a fiscalizar o processo de ocupação. Isso fez com que a mão de obra fosse necessária, uma mão de obra bastante abundante, porque não era para atender as necessidades locais, mas sim as exportações. Portanto, nós vamos ter, diferente da porção norte, nós vamos ter grandes propriedades. Geralmente, a produção ela era monocultura, ou seja, em especial do algodão, mas também outros produtos, inclusive até cana-de-açúcar chegou-se a produzir,
e o destino era a exportação. Portanto, não havia possibilidade de criar um acúmulo de riqueza, porque o trabalho predominante nessa área passou a ser o trabalho escravo. Portanto, quando chega no final, já no final do século XVIII, está claramente consolidado. A porção norte, mais industrializada, mais manufatureira, trabalho assalariado, mais evoluída, de acordo com o capitalismo naquela época, né, mais evoluída. Enquanto a porção sul das 13 colônias permanecia no atraso, sendo explorado pela Inglaterra, né, e mantendo um sistema arcaico, que eram as grandes propriedades monocultoras para exportação e também a manutenção da escravidão e não do trabalho assalariado. Então é isso para você